Olá, meus queridos, tudo bem? Muito bem-vindos ao nosso canal aqui no Tarefeiros. Essa semana é uma semana muito especial, onde nós vamos vamos direcionar o nosso bate-papo para, além de ampliar a sua percepção, como você está, eu gostaria de trazer um olhar de inclusão para olharmos juntos o que você faz quando acontece um imprevisto na sua vida, no seu caminho, nos seus programas, nas suas programações, nos seus projetos. Será que você fica se lamentando, fica reclamando ou questionando por que comigo, oh meu Deus, oh céus, oh vida? Ou será que você pensa, o que eu posso fazer com isso? O que tem para mim aprender? Ou será que não é hora de mudar ou ampliar o meu caminho, a minha direção? Nosso mentor, Dr. Antônio, nos diz em uma das suas falas, das suas mensagens para gente, a seguinte reflexão: por que não comigo? Por que não na minha casa ou na minha família acontecer algo? Às vezes a gente se coloca acima do bem, do mal, né? Ai, comigo nada acontece, comigo nada pega, nada pode, ou comigo tudo acontece, né? E se de repente acontece um imprevisto, como que a gente lida? Como que a gente olha? Vamos refletir? Num momento, às vezes, de um acidente, de uma mudança de rota, que a gente precisa recalcular, que a gente precisa modificar ou olharmos a nossa estruturação, a gente tem uma grande oportunidade. Então, vamos supor que algo ruim aconteceu ou aconteça, o que a gente faz com isso? É hora da gente olhar e verificar quais são os recursos internos ou externos que nós temos para lidar com a situação, para lidar com a questão. E aí pode ser falar: nossa, Thaís, me aconteceu uma coisa e eu tive uma atitude tão inesperada, eu sou tão explosivo, enérgico, fiquei tranquilo, fiquei serena. Ou o contrário, eu sou tão tranquilo, sereno, e de repente aconteceu algo, eu fiquei tão agressivo, tão cheio de energia. Opa! O que será que acionou ou conectou em você? Né? E não importa o que tenha acontecido ou o que aconteceu. O importante é nós olharmos a maneira como a gente lida ou a maneira como nós vamos lidar. Você conhece a você mesmo? Você sabe os recursos internos que você tem disponível para se acionar, para te impulsionar durante um período ou mudar a direção se for preciso? Você se considera uma pessoa flexível ou inflexível? Boas perguntas, né? Então, no nosso caminho de ampliação da percepção, de conscientização, de um olhar de inclusão a nossa maneira de funcionar, a nossa maneira de agir, a gente inclui nessa listinha nós nos conhecermos e a gente poder ter um olhar de mais amorosidade, acolhimento, ou mais energia, mais força para nós numa determinada situação ou num determinado momento. Então, com você, comigo, com as pessoas que estão ao nosso entorno, sempre algo vai acontecer. Como que a gente vai olhar para isso? O que a gente faz com isso? E a nossa querida dirigente, a Doroteia, nos diz o seguinte: nós precisamos fortalecer o nosso espírito, fortalecer a nossa essência, para que, independente do que aconteça, do que vier a acontecer, nós temos uma estrutura e uma força interna, de dentro para fora, para que nós possamos aprender a lidar, aprender a nos relacionarmos com os fatos, as situações ou os acontecimentos de uma maneira mais madura. E para isso a gente precisa o quê? Amadurecer, fortalecer a nossa consciência, nos conhecendo, as nossas fraquezas, as nossas qualidades.
Então, quando a gente se conhece, a gente tem uma maneira mais acolhedora, uma maneira mais simples ou mais objetiva de estar funcionando. Então, tem pessoas que se conhecem e falam, ai, quando meu marido me deixa irritada, minha esposa, meu irmão, minha irmã, eu preciso de um período. Às vezes eu preciso de um período quietinho para dar uma reconectada, uma tranquilizada. Aí eu posso conversar, posso falar, mas naquele momento não dá. Opa, isso é um ponto positivo, você se conhecer e saber que se for querer conversar ou querer olhar, vai dar ruim, vai dar uma explosão, vai dar mais conflito e confusão. Ótimo. Se você é diferente, fala, não, eu sou pelo contrário. Se eu não falasse, na hora que acontecer algo que me incomodar, eu não esclarecer, não comunicar, aquilo vai criar uma desconexão e isso me faz muito mal. Ok, então se conheça, aprenda a reconhecer o que é importante para você, como que você funciona em determinada situação ou ocasião e o quanto isso é importante ou não para você. E também, além de se conhecer, as pessoas que estão ao seu entorno. Às vezes, se é uma pessoa mais tranquila, seu marido mais explosivo, sua esposa, ou seu sócio, sua sócia, ou um parceiro, parceira, tem comportamentos e atitudes diferentes. E aí você já sabe, falou, putz, teve uma reunião lá do meu sócio com uma outra empresa, ele ficou muito bravo, não é hora de eu falar com ele, porque senão vai dar ruim. Opa, então vou esperar um momento. Então isso faz parte da nossa conscientização, a gente ter esse discernimento e a gente poder aplicar. Você fala, poxa, não era hora, mas eu fui lá e deu ruim, só piorou. Então, quantas situações, quantas ocasiões nós poderíamos ter evitado uma briga, um conflito ou mesmo uma chateação porque nós não percebemos o momento ou de silenciar, o momento de silenciar ou o momento de falar. Então, Jesus nos disse, né, o nosso mestre Jesus, conhecei a verdade vos libertará. Vamos trazer a verdade para uma conscientização mais simples, mais leve sobre o nosso funcionamento humano. A verdade é que nós, seres humanos, temos maneiras de pensar, agir e reagir a determinadas situações, a determinados momentos, fatos ou ocasiões que podem ou nos impulsionar a crescermos, a amadurecermos ou a nos fecharmos e ficarmos rígidos, machucados. Então, que você possa, a partir desse nosso bate-papo de hoje, dar uma olhadinha como que você funciona diante de um imprevisto, de uma situação inesperada ou de um acontecimento, entre aspas, esperado, porém que você não sabia como seria a sua reação. De repente, uma situação de uma notícia de uma doença, de um acidente, de uma morte prematura. Como que é a gente olhar para isso com respeito, com empatia, no sentido de olhar essa dor, mas não sermos consumidos e diluídos dentro dessa dor, né? Como que você está em relação, ou como que você se conecta em relação aos fatos e aos acontecimentos. É importante a gente olhar e para a gente ampliar a nossa percepção, a nossa vida, a nossa evolução, o nosso aprendizado aqui na Terra, ele tem vários períodos de altos e baixos. Às vezes o que para mim é um acidente, algo ruim, para o outro não é, e vice-versa. Então, a maneira como a gente olha, como a gente reage, se conecta e age diante das situações é a maneira como que nós lidamos com ela. Então, que essa semana você seja muito carinhoso, muito carinhosa com você e reflita, né? Quais são os recursos que eu tenho dentro de mim para lidar ou tratar com situações adversas, situações conflitantes e que me tirem da minha zona de conforto. Será que eu sou uma pessoa que eu explodo, só quero bater
provar o quanto eu acho que tô certo ou não? Ou será que eu sou uma pessoa que me encolho, que me fecho e me escondo? E não falo a minha opinião, não falo aquilo que eu penso, o que eu quero. Independente de qual seja a sua reação, vamos olhar, vamos incluir e refletir. O conhecimento, ele é libertador, ele liberta a dor. Então, vamos se olhar com amorosidade, com respeito, com consciência e verificar, de repente, nessa autoanálise, autorreflexão, olha, eu preciso exercitar mais a minha flexibilidade, porque com os outros eu sou muito flexível, comigo nem tanto. Opa, olha que conscientização. Ou eu sou muito rígida com os outros fora e comigo eu sou super flexível, tá tudo certo, só eu que sei fazer as coisas, .com.br, eu que sei tudo. Opa, vamos equilibrar? Vamos olhar? Vamos ver os recursos que nós temos disponíveis para a gente poder lidar com as situações adversas e também como que nós reagimos e nos concentramos na nossa postura ou nas pessoas que estão ao entorno. Pode ser que essa reflexão não seja muito prazerosa, muito tranquila, mas o quanto ela é necessária, o quanto todos nós, nesse momento dessa pandemia mundial, nós fomos chamados a sair dessa zona de conforto, tanto pessoal como coletivo, familiar, na área dos negócios, do trabalho, e o quanto nós descobrimos. Tenho certeza que você aí descobriu pontos fortes que você nem sabia que tinha, que você descobriu pontos fracos que você jamais imaginou que pudesse sentir ou ter dentro de você. Então é hora da gente olhar, refletir, limpar o que precisa ser limpado, deixando ir e amadurecendo. Falar, nossa, realmente essa pandemia eu era tão cheia de mimimi, não pode isso, não pode aquilo, e com a pandemia, ufa, o quanto eu amadureci, né? Graças a Deus, o quanto eu percebi que as coisas não tinham que ser da forma que eu quero ou que eu acho que tem que ser, né? O quanto ouvir o outro, as opiniões, as soluções que me chegaram ao entorno foram maravilhosas, foram ricas, produtivas, e o quanto hoje eu fico melhor, né? Então, vamos perceber que às vezes da adversidade nós temos uma grande oportunidade de se conhecer, crescer e evoluir. Tem uma frase, eu amo frases, né? Assim, o conflito, ele é o início da solução. Então, às vezes a maneira como a gente lida com a gente mesmo é uma maneira que nos angustia, nos incomoda, mas se a gente tem essa consciência, aquilo que eu consigo perceber, conhecer, eu posso mudar, eu posso transformar. Agora, aquilo que eu não conheço, o que eu posso fazer? Né? Então, que a gente possa utilizar esses bate-papos, esses recursos de conexão, reflexão, para que a gente possa juntos amadurecer, darmos mais um passo nesse caminho de ampliação da consciência, ampliação da nossa percepção, acolhendo as nossas maneiras diferentes de funcionar e também de pensar. E com isso a gente pode trocar juntos, ampliarmos, né? O quanto o plano espiritual, os nossos amigos espirituais da luz têm a nos auxiliar e que nós precisamos abrir a nossa consciência, mudar o nosso campo mental, às vezes tão rígido, tão fechado, para que a gente possa ter uma nova maneira de olhar, de pensar, de nos relacionarmos e com isso a gente ter leveza, a gente ter uma maturidade nas relações e nas nossas conexões. Bom, esse é o nosso bate-papo dessa semana, eu espero que te faça refletir, sentir e te traga uma sensação de um pequeno desconforto para mudar e ampliar. Pois na verdade nós crescemos quando a gente sai, né, da nossa zona de conforto, tá bom? Um abraço carinhoso, até a nossa próxima semana. Se você quiser trazer alguma pergunta, algum tema, interaja aqui com a gente, deixa o seu comentário aqui embaixo nesse vídeo, você que vai estar assistindo a gravação. Com muito carinho, eu e a equipe dos Tarefeiros, a gente vai olhar e a gente vai pensar com carinho, vamos responder e quem sabe a gente traz um tema bem interessante para falar na próxima semana ou nas próximas semanas, tá bom? Um abraço carinhoso, tchau, tchau!